Glórias a Deus. Eu saúdo meus irmãos e minhas irmãs da internet em nome de Jesus. Eu sou o pastor Geraldo e estou aqui novamente com a finalidade de fazer um pequeno e rápido comentário sobre o vídeo número 7, no qual eu iniciei falando sobre a vida espiritual da alma do homem depois de sua morte e o seu retorno para a vida, para continuar a sua missão, onde eu recebi uma revelação de Deus através do livro de Jonas, onde eu entendi e compreendi o significado do ensinamento espiritual do livro de Jonas. Então eu quero fazer uma leitura rapidinho de um texto que eu quero colocar como introdução a este vídeo número 7, para publicá-lo novamente, para ter uma didática melhor, para obter a melhor compreensão das pessoas. Amém? Glórias a Deus. A importância dos ensinamentos do livro de Jonas. Quando estudei o livro de Jonas, do qual comecei a falar a partir deste vídeo número 7, Deus me deu uma grande revelação sobre o significado espiritual da experiência desse profeta, o que me permitiu compreender a razão pela qual Jesus usou a experiência de Jonas como símbolo de sua missão. Os judeus lhe pediram um sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado nenhum sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Glórias a Deus. A morte de Jonas era certa, mas quando ele se arrependeu e orou a Deus, ele o tirou do ventre do peixe, do inferno, da morte certa, para que Jonas continuasse a sua missão, obedecendo a Deus, cumprindo a ordem de Deus de ir a Nínive exortar o povo ao arrependimento. A grande revelação que Deus me deu é que quando o homem morre, a sua alma vai para o abismo por causa da sua desobediência a Deus, como aconteceu a Jonas, mas sua alma se arrepende lá no abismo onde ela está, como Jonas se arrependeu. Então Deus a tira de lá, como retirou a Jonas, para continuar a sua missão na terra, como trouxe Jonas de volta, para continuar a sua missão de ir a Nínive exortar o povo. Então, verifiquei que a mensagem do livro de Jonas, com sua experiência, se liga a muitos outros livros da Bíblia. É como se o livro de Jonas fosse uma pequena Bíblia dentro da Bíblia que conhecemos. Então, nos vídeos seguintes, depois do vídeo número 7, a partir do vídeo número 8 ao vídeo número 18, fiz a ligação dos ensinamentos do livro de Jonas com muitas outras passagens da Bíblia, como, por exemplo, os versos 27 e 28 do capítulo 9 do livro de Hebreus, que diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação.
Através dos ensinamentos do livro de Jonas e de Hebreus, compreendi que, quando o homem morre, ele morre só uma vez, porque sua alma permanece viva. Assim, ele permanece sendo ele mesmo, com a mesma consciência, com a mesma culpa e pecados. É por isso que ele vai ao julgamento, porque mesmo depois da morte, o homem continua sendo responsável pelos seus erros na terra. Esta é a prova de que a vida do homem na terra e depois da morte no mundo espiritual é uma só. Uma é continuidade, consequência e complementação da outra. Por essa razão, a alma do homem tem que voltar à terra em uma nova oportunidade, como Jonas teve, para corrigir os seus erros, obedecendo a Deus. Isto porque, pela lei de Deus, ninguém pode corrigir os erros dos outros. Só a própria pessoa pode corrigir seus próprios erros, sofrendo as consequências dos seus próprios erros. Com a vida de Jesus Cristo, compreendemos isto, pois nem ele pôde, lá do céu, corrigir os nossos erros. Ele teve que se encarnar para viver na carne os nossos pecados, para que pudéssemos ser perdoados e reconciliados com Deus. Glórias a Deus. Então, esta introdução eu vou desenvolver a partir deste vídeo número 7 até o 18, sempre ligando o livro de Jonas com muitas passagens de vários livros da Bíblia. Glórias a Deus. Então, essa introdução eu vou inserir no vídeo número 7, para publicar de novo, para quem assistir vai ter uma melhor compreensão, um melhor entendimento da palavra de Deus, da revelação de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos assistir agora o vídeo número 7. A palavra que vai edificar o nosso coração hoje está no livro de Mateus, capítulo 12. A partir do versículo 22. O título é A Cura de um Endemoniado Cego e Mudo, a blasfêmia dos fariseus e Jesus se defende. Vamos ver aqui estes assuntos. Glórias a Deus. Versículo 22 de Mateus capítulo 12. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas ouvindo os fariseus isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Conhecendo, porém, Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, contra si mesmo está dividido. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado para vós o reino de Deus. Ou,
Como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus vasos, se não manietar primeiro o valente e saquear então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer falar alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Glórias a Deus. Vamos passar adiante para o versículo 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: A geração má e adúltera pede um sinal, porém sinal se lhe não dará, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, aqui nesta versão fala em baleia, em outras versões fala um peixe grande. Assim o Filho do Homem estará no seio da terra 3 dias e 3 noites. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo contra esta nação e a condenará, porque veio dos confins da terra a ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Glórias a Deus. Então aqui eu quero ressaltar alguns versículos para os irmãos que estão no contexto daquilo que eu quero pregar hoje. Primeiro, os fariseus, vendo o milagre de Jesus curando o cego e o mudo, estavam murmurando baixinho entre eles, um falando no ouvido do outro, que Jesus estava expulsando o demônio por Beelzebul, dizendo que Jesus estava a serviço do diabo, do Satanás. Mas a palavra de Deus diz aqui que Jesus conheceu os seus pensamentos. Jesus não ouviu eles falarem, ouviu o pensamento deles. E começou a explicar uma série de situações, começou a ensinar para eles. E concluiu dizendo que o pecado deles, de dizer que Jesus Cristo estava curando os enfermos por Beelzebul, era um pecado contra o Espírito Santo. Porque Jesus usava o poder do Espírito Santo. Mesmo ele tendo poder, ele usava o poder do Espírito Santo para fazer as curas. E, portanto, o pecado contra o Espírito Santo não tinha perdão. Não tem perdão. Porque o Espírito Santo, ele está desde a fundação do universo, desde a criação do universo. Como o Pai e o Filho também. Então nós temos que ter respeito ao Espírito Santo. Ele que criou toda a vida e que nos criou. Logo no primeiro versículo da Bíblia, é dito lá, no versículo 1º e 2º de Gênesis, que a terra era informe, existia um abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
Ou seja, ali o Espírito Santo está criando o planeta Terra, está criando a vida na Terra. Como é Ele também que nos cria, nos forma dentro do útero da nossa mãe. Nós somos criados no útero da nossa mãe, dentro da placenta, no meio líquido, dentro do líquido aniótico. Nós somos criados dentro da água. Milagrosamente somos criados perfeitos dentro da água, dentro do líquido aniótico, que é um líquido semelhante à água do mar. E ali acontece o mesmo milagre que aconteceu na criação da vida no planeta Terra. Tudo isso obra do Espírito Santo de Deus. Por isso nós temos que ter todo respeito à sua santidade. O seu nome está dizendo, o Espírito Santo. A Ele nós devemos a nossa vida. E os fariseus, zombando do Espírito Santo de Deus, está sendo usado por Jesus Cristo para curar os enfermos, os cegos, os mudos, estavam blasfemando com o Espírito Santo. E por isso não teriam perdão. Jesus Cristo avisou para eles. Aí, para querer zombar mais de Jesus Cristo, ainda pediram, aqui no versículo 38, ainda pediram que Jesus lhes desse um sinal. Ora, eles já tinham visto tantos sinais, tantas curas, tantos milagres, e não tinham crido ainda. Então, para que eles queriam mais um sinal? Para poderem zombar mais de Jesus Cristo. Porque crer, eles não queriam. Isso aí é certeza, eles não queriam crer. Porque eles não tinham a capacidade de crer. A capacidade de crer é uma capacidade espiritual. Que nós precisamos desenvolver pela nossa fé. Se eles não tinham essa capacidade de crer, eles não tinham capacidade de ver a verdade. A verdade só se vê quando se chega no nível da verdade, espiritualmente falando. Quando Jesus esteve diante de Pôncio Pilatos, Jesus falou: aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Aí Pôncio Pilatos virou para ele e perguntou: o que é a verdade? Aí Jesus Cristo olhou para ele, sentindo compaixão. Eu não estava lá e a Bíblia também não fala, mas de certeza, com toda certeza, Jesus Cristo olhou para ele, sentindo compaixão. Porque não ia adiantar que Jesus explicasse a ele o que era a verdade. Porque ele não estava no nível espiritual de conhecer a verdade. Assim, eram aqueles fariseus. Eles não estavam no nível de ter fé. Tão duro e tenebroso estava o coração deles. Por isso que eles pediram mais um sinal para poderem zombar mais de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, como conhecia todos os pensamentos deles, respondeu assim, versículo 39. Mas ele lhes respondeu e disse: a geração má e adúltera pede um sinal. Olha, má e adúltera, ou seja, cheia de pecado. Como é que eu entender os sinais de Jesus Cristo? Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém, sinal se lhe não dará, senão o sinal do profeta Jonas. Isso é muito importante. Nós vamos passar daqui a pouco para o livro de Jonas para entender o que Jesus está dizendo para os fariseus. Pelo sinal de Jonas. O que significa o sinal de Jonas? Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, como falei, aqui fala baleia, mas outras versões falam um grande peixe.
Assim o Filho do Homem estará no seio da terra, 3 dias e 3 noites. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram. Eles se arrependeram da pregação de Jonas. Nós vamos para o livro de Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio de terra distante em busca do conhecimento de Salomão, para se admirar com a sua sabedoria. Enquanto aqueles fariseus, diante de Jesus Cristo, que era maior do que Jonas, não se arrependiam. E diante de Jesus Cristo, não davam valor à sabedoria que ele estava ensinando, que era uma sabedoria maior do que a sabedoria de Salomão. Glórias a Deus. Então, vamos passar agora para o livro de Jonas. É um livro pequeno, 4 capítulos, mas nós não vamos ler todo, não. Vamos ler a introdução e depois a oração dele que ele fez. Em seguida, eu vou fazer o comentário. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia, ou seja, os seus pecados, subiu até mim. Ou seja, Deus falou com Jonas pessoalmente e pediu que ele fizesse uma missão, uma obra para Deus. Deus o designou para fazer uma missão. Mas no versículo 3 diz assim, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ou seja, Tarsis ficava num local oposto, lá em Israel, onde Jonas estava. Então, Deus mandou Jonas ir para um local, ele foi para outro, oposto, fugindo da presença de Deus. Por quê? Porque ele acreditava, como muitos naquela época acreditavam, que a presença de Deus estava apenas no templo. Então ele foi para longe do templo. Hoje nós sabemos, porque Jesus Cristo nos ensinou, que a presença de Deus está em todo lugar. E nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Mas naquela época não, se acreditava que a presença de Deus está só no templo. Por isso que Jonas fugiu de perto do templo. Foi para uma região para oeste, bastante longe da região onde Deus falou com ele. Então o resto da história, muitos já conhecem, que ele pegou a embarcação, o barco, o navio, para Tarsis, mas Deus levantou uma grande tempestade no meio do mar. E com isso, todos os marinheiros, o chefe da embarcação, ficaram apavorados, com medo de morrer. E pela crença deles, eles sabiam que se estava acontecendo aquilo, é porque alguém era culpado por aquela tempestade. Aí ele procurou Jonas estava escondido, dormindo no porão, ainda se escondendo de Deus, fugindo de Deus. Aí o mestre do navio acordou ele. Levanta, invoca o teu Deus.
perguntou: de onde é que tu és? Quem és tu? O que estás fazendo aqui? Aí ele falou: sou hebreu. E como ele já tinha dito que estava fugindo de Deus, perguntaram dele: o que é isso que tu fizesse? Por que está fugindo de Deus? Aí eles resolveram tirar sorte para comprovar e descobrir quem era o culpado pelaquela desgraça que estava se abatendo sobre eles. Porque o pecado de um atinge a todos. Não pensa o pecador que o pecado vai atingir só ele. Se bem que ele nem pensa. Porque o pecador acha que o pecado é certo, então ele não pensa que o pecado vai trazer situações ruins depois. Mas na realidade o pecado não atinge só o pecador. Atinge todos em volta. Então tiraram sorte. E a sorte recaiu sobre Jonas. Porque até a sorte, qualquer sorteio, como a loteria, por exemplo, Deus é soberano até nisso. Ninguém acerta na loteria se Deus não quiser. Então Deus dirigiu a sorte para cair sobre Jonas. Então ele foi tido como culpado pela tempestade. Então, como ele reconheceu, ele falou para o mestre do navio: olha, me lance ao mar. Essa é a única solução de fazer a tempestade parar. A única maneira para fazer a tempestade parar. Então, a Bíblia diz aqui que levantaram ele e lançaram no mar. Quando lançaram no mar, a tempestade imediatamente foi amainando até parar. E com isso os marinheiros ficaram todos admirados e temeram a Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Então a Bíblia diz aqui que Deus preparou um grande peixe para tragar Jonas, engoliu Jonas. E levou Jonas para as profundezas dos abismos, profundeza do mar, lá no fundo do mar, onde se formam os montes, as montanhas. E lá Jó temeu a morte, porque ali ele teve certeza da morte dele. Então, quando se chega perto da morte, aí a coisa muda. Aí ele começou a se arrepender. Ali começou o arrependimento dele. Que é esse o sinal que Jesus falou para os fariseus. Eu vou dar para você o sinal de Jonas, que é o sinal do arrependimento. Que era o que os fariseus precisavam, de arrependimento. Porque o arrependimento é o primeiro passo para a salvação. Depois do arrependimento, vem o perdão de Deus. E com o perdão vem a separação de Deus. Quer dizer, a união com Deus. Separação do pecado e a união com Deus. Arrependimento, perdão, união com Deus e salvação. Essa é a sequência lógica da lei espiritual. Então Jonas orou do ventre do peixe, lá de dentro do estômago do peixe. O peixe era grande e deve ter se arranjado ali um jeito de ficar em cima das algas, de alguma coisa que estiver dentro do estômago do peixe. E como dentro do estômago tinha oxigênio para respirar, ele não morreu. Mesmo ali dentro do estômago do peixe, Deus estava cuidando dele. Porque se o peixe o vomitasse lá no meio, no fundo, no profundo do oceano, ele teria morrido. Porque de certeza ele estava se mexendo, agoniado ali dentro. Se o peixe sentisse, ia pôr ele para fora. Mas Deus não permitiu. Deus protegeu ele até dentro
do estômago do peixe. Então, ali diante daquela situação de morte, com certeza da morte, ele se lembrou de Deus, como ele mesmo diz, ele se lembrou de Deus. Porque na hora da angústia, da dor, todos se lembram de Deus. Todos se lembram. Até aqueles que o esqueceram, na hora da angústia, da dor, se lembram de Deus. Capítulo 2, versículo 1 é a oração de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. Está vendo? É só na angústia que as pessoas clamam a Deus. E ele me respondeu. Está vendo? Deus responde. Do ventre do abismo, lá das profundezas do oceano, gritei, e tu me ouviste a voz. Deus ouve. Onde tivermos, Deus ouve a nossa voz. Deus ouve a nossa oração. E Ele tem poder para nos livrar de toda e qualquer situação. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Veja bem, na situação que Jonas estava, ele começou a ter saudade do tempo bom que ele tinha. Ele começou a ter saudade da liberdade que ele tinha de ir ao templo. E agora estava na solidão dentro do estômago do peixe. Assim acontece com qualquer um de nós. Quantas vezes somos chamados para ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus e não vamos? Mas quando a pessoa se acha numa situação de desespero, doente, no hospital, ou preso na penitenciária, aí ela começa a sentir saudade e pena do tempo que perdeu, da liberdade que tinha de procurar Deus e não procurava. Então, Jonas aqui passou a ter saudade do tempo que ele tinha liberdade para ir ao templo, orar a Deus. E agora não podia. Ele estava preso, impossibilitado. Nada podia fazer contra a situação dele. Ali ele reconheceu que ele não tinha poder. Ali ele reconheceu o quanto ele dependia de Deus. Quando chegamos no fundo do poço, nós reconhecemos que não somos nada e que em tudo dependemos de Deus. Essa é uma grande lição para a nossa vida. Essa lição de Jonas. As águas, versículo 5, as águas me cercaram até a alma. Do abismo, o abismo me rodeou. E as algas se enrolavam na minha cabeça. As algas que estavam lá dentro do estômago do peixe. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra. Os ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Olha, Jonas tinha plena consciência que ele ia morrer. Ele sabia que a morte dele era certa. Porque ele não sabia que Deus ia livrá-lo. Mas ele já sabia que só Deus poderia fazê-lo.
Mas ele não sabia que Deus ia dar o livramento para ele. Então ele tinha certeza da morte. Então, aqui nesse versículo nós vemos que Deus o tirou da morte. Deus o tirou da morte. Então, esse livro de Jonas, ele encerra uma revelação muito grande de Deus para toda a humanidade. Essa revelação que Deus me deu, eu ainda vou pregar no outro vídeo. Vou falar dessa revelação que Deus me deu, desse significado deste versículo aqui. Fizeram subir a sepultura da morte, porque Jonas estava morto. Com todos os efeitos, ele estava morto. E Deus o tirou da morte. Então isso tem muito significado. Uma grande revelação de Deus para nós aqui. Eu ainda vou pregar sobre este versículo, unindo ele com outro versículo. O significado de outro versículo está no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Que é de uma tremenda profundidade e importância para o nosso entendimento, para nós entendermos a vida, a nossa vida na Terra, e a nossa vida depois da morte, e a nossa vida no céu. É muito importante. Espere que eu vou fazer uma pregação só sobre esse versículo. Versículo 7. Dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrava do Senhor. Glórias a Deus. Olha, ele só se lembrou do Senhor quando ele viu a morte de perto. Antes ele fugiu da presença de Deus. Agora, diante da situação que Deus criou para ele, ele voltou a se lembrar de Deus. Quantas vezes nós também não passamos por essa situação? Muitas vezes estamos com muito dinheiro, não nos falta nada, está tudo bem, e não nos lembramos de Deus. Mas quando a coisa aperta, que é uma obra de Deus na nossa vida, para nós nos voltarmos para Ele, aí nós voltamos a pensar em Deus. Nós voltamos a nos lembrar de Deus. O que aconteceu a Jonas. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Olha, ele continua pensando que Deus só está no templo. Deus está ali com ele, dentro do ventre do peixe. A presença de Deus estava ali. Mas ele estava pensando que Deus só estava lá no templo. Ele estava pensando que a oração dele foi até o templo. Quando ele pensava que Deus está. Mas não. Deus está ali do lado dele. Os anjos de Deus estavam ali com ele, dentro do estômago do peixe. Os anjos de Deus estavam ali. O Espírito Santo estava ali também. E Jesus também. Nessa época, Jesus trabalhava espiritualmente, antes da encarnação dele. Como ele apareceu lá dentro da fornalha, aos 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Jesus sempre esteve presente espiritualmente. Desde a eternidade, ele sempre esteve conosco. Porque nós fomos criados desde a eternidade. A Bíblia diz que Deus nos elegeu, nos separou desde a eternidade. Antes que houvesse o pó do mundo, Ele nos elegeu e nos separou. Ou seja, nós já estávamos no coração dele, antes da fundação do planeta Terra. Versículo 8. Os que entregam a idolatria, a vã idolatria, abandonam aquele que lhe é misericordioso. Olha. Todo pecador, a idolatria é um pecado. Todo pecador, quando peca,
está abandonando aquele Pai misericordioso que é Deus. Todo pecado é um abandono a Deus. Sendo um abandono a Deus, traz sofrimento. Glórias a Deus. Mas, versículo 9, com a voz do agradecimento, preste atenção. Agora aqui Jonas o espírito dele mudou. O sofrimento, a certeza da morte mudou o espírito dele. Ele agora aqui já está com a vontade de agradecer a Deus antes do livramento, antes do salvamento. É muito importante agradecer a Deus antes da sua graça, antes da sua misericórdia. Muito importante. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que eu votei, pagarei. Ele já está fazendo votos pela salvação dele. Ao Senhor pertence a salvação. Aqui ele concluiu, ele fechou. Porque aqui ele teve consciência de que só Deus salva. Ele teve consciência que só Deus poderia tirá-lo daquela situação. Ou seja, isto é humildade. Naquele momento ele foi humilde. Humildade é isso, é reconhecer que só Deus pode nos salvar. Humildade é reconhecer o quanto dependemos e precisamos de Deus. Quando chegamos nesse ponto de ter humildade e reconhecer que Deus é nosso Senhor, nosso Salvador, já é o início da salvação. Por isso que ele reconheceu. Ao Senhor pertence a salvação. Ele reconheceu que só Deus poderia salvá-lo ali do ventre do peixe. Então no versículo 10 diz assim, ó, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Olha, que maravilhoso. Deus falou a Jonas, mandou ele pregar a palavra de Deus para o povo de Nínive, capital da Síria. Ele não foi, porque ele odiava o povo ninivita. Porque a Síria foi a nação que destruiu Samaria, a capital de Israel, de onde ele era. Então ele odiava o povo e não quis obedecer a Deus, de pregar a palavra de Deus para aquele povo. Já o peixe ouviu a Deus. O grande peixe deu ouvidos a Deus. Ele obedeceu a Deus e vomitou Jonas na praia. Porque o peixe poderia muito bem ter vomitado lá no profundo dos mares. Mas não, vomitou aonde Deus queria que ele vomitasse. Para que Jonas continuasse a missão dele. Isso é muito bonito de se ver. Porque se você prestar atenção, os animais, muitas vezes, e nos últimos tempos, os animais estão se apresentando com muita sensibilidade, e muita inteligência, e muita afeição. Eu não vou dizer que seja amor, mas os animais têm um princípio de amor, que é a afeição. Isso representa que eles têm uma alma. Eles têm uma alma. Porque eles são criaturas de Deus também. Por isso que eles têm afeição, sentimento e inteligência. Se você notar, prestar atenção, nos últimos tempos, nós estamos vendo aí muitos animais com atitudes muito superiores às dos homens. Porque eles possuem alma, sentimento, possuem memória, possuem raciocínio. Glórias a Deus. E com esse grande peixe não foi diferente. Deus falou com ele, ele obedeceu a Deus e vomitou Jonas na praia. Então, depois que Jonas foi vomitado na praia, Deus falou de novo com ele pela segunda vez.
Versículo 1 do capítulo 3. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Agora ele obedeceu. Depois que esteve à beira da morte, foi preciso passar por uma situação tremenda de sofrimento, de padecimento, para se arrepender e obedecer a Deus. Mas porque ele recebeu o perdão de Deus. Então era isso que Jesus estava falando aos fariseus. Olha, vocês precisam se arrepender como Jonas se arrependeu. Ao invés de ficar pedindo mais um sinal, se arrepende. É a lição de Deus para cada um de nós. Por isso que Jesus Cristo, primeiro João Batista e depois Jesus Cristo, começaram a missão deles assim, exortando o povo ao arrependimento. Eles diziam: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Então, o primeiro passo para obter o perdão de Deus e a salvação é o arrependimento dos pecados. É isso que Deus está nos ensinando esta noite. Então, Jonas obedeceu a Deus agora, depois que Deus falou pela segunda vez. Preste bem atenção, nós nunca devemos deixar para ouvir a Deus só na segunda vez. Devemos ouvir na primeira vez. Quando Deus falou pela primeira vez me chamando para o ministério, eu obedeci imediatamente. Eu liguei para o meu pastor, disse: pastor, Deus falou comigo, ele quer que eu inicie o ministério aqui. Envie pastores aqui, vamos começar a campanha, vamos começar culto amanhã mesmo. Aí ele viu que era de Deus o que eu falei com ele, ele mandou. Pastores começaram a fazer campanha, e culto, e oração, e Deus operou maravilha, operou milagre até na minha vida, fui curado, na vida da minha esposa, dos meus filhos. Deus fez grandes sinais na nossa igreja, no nosso ministério. Mas se eu não tivesse ouvido a palavra de Deus a primeira vez, eu tinha passado por grandes provações, como Jonas passou. Então, cada um de nós sabemos quando Deus está falando conosco. Porque quando Deus fala é diferente. Nós sabemos que é Deus. Então devemos obedecê-lo imediatamente. Nada para deixar para depois. Senão acontece o que aconteceu a Jonas. Então, depois que Deus falou segunda vez com Jonas, ele resolveu obedecê-lo. Porque ele viu que o negócio era sério. Ele viu que Deus não brinca. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, e Ele nos chama, nós temos que realizar aquele propósito. Senão Ele vai ficar irado conosco e vai enviar para a nossa vida uma grande tempestade. De sofrimento, de angústia, de dor, tudo. Devemos aprender com Jonas. E quando Deus falar, obedecer de imediato. Então, quando Deus falou pela segunda vez: Jonas, dispõe-te, vai à grande Nínive, prega a minha palavra, prega a palavra de arrependimento para aquele povo. O versículo 3 diz assim: levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Quando Deus fala, nós precisamos nos levantar e fazer tudo o que Ele pede, segundo a palavra dele. Foi o que Deus disse para mim. Quando Ele me chamou, eu disse: Senhor, não posso agora. Eu conversei mentalmente com Ele. Não usei a boca, não. Conversei mentalmente. Senhor, eu não posso agora, porque eu estou começando a ler a Bíblia agora. Eu estava em Gênesis, capítulo 28. Quando Deus me deu aquela visão de Jacó, eu vi que Deus tinha descido do céu para falar comigo. Aí qual foi a resposta dele? Ele disse:
eu vou colocar anjos para te ajudar. E colocou mesmo. Colocou. Certo dia, eu estava lendo a Bíblia no meu escritório, quando uma pastora, que estava em visita à minha residência, foi entrando na porta do escritório. Quando ela botou os pés na porta do escritório, ela voltou de costa mesmo. Ela voltou de costa. Depois que eu terminei de ler a Bíblia, eu fui até ela e perguntei: pastora, por que a senhora voltou de costa? Ela disse: pastor, quando eu entrei no seu escritório, tinha 2 anjos do seu lado. E eles levantaram a mão para mim e mandaram eu voltar. E disseram para mim: volte, que o meu filho está em comunhão com Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus. Nunca me esqueço deste testemunho. Mostrando que Deus é conosco. Deus é com todo aquele que lhe obedece. Glórias a Deus. A partir desse momento, que Jonas resolveu obedecer a Deus, Deus foi com ele. E levou ele até Nínive. E ele pregou a palavra de arrependimento para todo aquele povo. Até o rei de Nínive se arrependeu. E ordenou que todos colocassem pano de saco. E se arrependessem. E se convertesse cada um do seu mau caminho e da violência que fazia. E toda a cidade se arrependeu. Toda a cidade se arrependeu. Então, a Bíblia diz aqui que Deus também se arrependeu do mal que tinha dito que ia fazer para a cidade. E não fez mais. A cidade foi livre da destruição. Por quê? Porque se arrependeram. Amém? Então, esta é a solução para a nossa vida. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, tudo muda. Tudo muda. Deus se aproxima. Deus passa a ser conosco. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Então, esta é a mensagem que Jesus Cristo deu aos fariseus. Jesus Cristo estava dizendo para ele: olha, o sinal de Jonas. Jonas se arrependeu. E quando ele se arrependeu, ele levou uma cidade toda ao arrependimento. E livrou-a do mal. Então, se cada um de nós se arrepender do nosso pecado, nós estaremos fazendo um grande bem para nós, para toda a nossa família, para a nossa rua, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para a nossa nação, para o nosso país. É assim que é a vida espiritual. É Deus que faz assim. Através do arrependimento, nós somos santificados. E quando somos santificados, todos são santificados. Todos aqueles que convivem conosco recebem da presença de Deus, que Deus coloca na nossa vida. Ela se espalha para todos. Glórias a Deus. Eu tenho um testemunho disso aqui na rua onde eu moro. Depois que comecei o meu ministério aqui, nas orações que fizemos, todas as pessoas da rua melhoraram de vida. A vibração, a harmonia, a paz, a prosperidade, por causa da oração. Porque antes era um ambiente muito tenebroso. Mas quando Deus mandou colocar o nosso ministério aqui, toda a rua foi beneficiada.
Porque a santidade, ela se propaga. Ela passa de uma pessoa para outra. Por causa do exemplo da pessoa que segue a Deus. Glórias a Deus. Então, irmãos, esta é a palavra de arrependimento que Jonas nos ensina. E não é só essa de arrependimento. O livro de Jonas se torna um livro muito importante. É um livro tão pequenininho, 4 capítulos apenas, mas é um livro tão poderoso. Por isso que Jesus Cristo o usou como símbolo do seu ministério. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, Jesus, da mesma forma, de uma maneira análoga, porque a analogia é uma lei do universo, ela sempre acontece, tanto no campo material como no campo espiritual. Jesus também esteve 3 noites, 3 dias ali, e depois ele ressurgiu, retomou o seu corpo, transfigurou o seu corpo e ressuscitou. Ressuscitou. Como acontecera a Jonas. Então, se Jesus Cristo usou essa experiência de Jonas como analogia para o seu ministério, aí está a importância do livro de Jonas, que nós temos que entender. Então existe, como eu já falei, existe um outro mistério, uma outra revelação muito forte, muito poderosa no livro de Jonas, que eu ainda vou pregar para falar de vocês dessa grande bênção, que é o livro de Jonas, que se liga com outros versículos da Bíblia e nos revela uma grande sabedoria de Deus, um grande poder de Deus para a nossa vida. Glórias a Deus, glórias a Deus. Obrigado e que todos sejam abençoados, amém? Vamos fazer uma oração de agradecimento para encerrar esta palavra de hoje. Nosso Deus, nosso Pai, glórias te damos, Senhor. E te agradecemos, meu Deus, por esta linda palavra do livro de Jonas. Porque ela nos fala de arrependimento. E a importância do arrependimento para a nossa vida é muito grande. Por isso que Jesus Cristo ressaltou para os judeus esse sinal de Jonas, que é o sinal do arrependimento. Porque o arrependimento é a porta para a salvação. O arrependimento traz o perdão de Deus. O perdão traz a salvação. E a salvação traz a vida eterna. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra é luz. Ela ilumina a nossa mente, a nossa coração. Ela ilumina os nossos caminhos. Por isso eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ilumina o coração de todos os homens, todas as mulheres e crianças também, que já têm consciência do pecado. Que eles cheguem no nível do arrependimento, para que suas vidas sejam transformadas através do perdão de Deus. Senhor, meu Deus, dá a tua graça, meu Deus, a todos os homens. A graça do teu arrependimento, para que todos venham receber o teu perdão e alcançar a tua bênção maior, a salvação. Abençoa, meu Deus, cada brasileiro. Abençoa, meu Deus, todas as famílias brasileiras. Abençoa toda a nossa nação, Senhor. Abençoa os estrangeiros também, meu Deus, que estão buscando
ajuda no nosso país. Abençoa o nosso presidente, toda a equipe, meu Deus, de boa vontade do governo, para que haja grande prosperidade na nossa nação, Senhor. Porque este é o propósito de Deus para a nossa vida. Deus quer que a nação brasileira seja a pátria do Evangelho. A pátria do Evangelho. Onde Cristo vai ser exaltado. Obrigado, meu Deus. Que o poder de Deus, o amor e a graça de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja revertindo neste momento cada um de nós. Aonde quer que estejam, todos recebam a presença do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Glórias a Deus. Todos sejam abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém.